Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Paulinho. E a cachorrada aí, Paulinho? Quarentena pegando fogo? Oi, Aninha. Oi, tá joia, Paulinho? Boa noite. Oi, Lu. Tá boa, amor? Oi, tia Marcinha. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Stephanie. Tudo bom? A Valéria entrou. Valéria, vou tentar te colocar aqui. Oi, Lidiane. Chega aqui. Se vai dar certo. Oi! Oi, Lívia! Tudo bom? Tudo jóia e você? Tudo jóia? Que bom que deu certo. Ah, fico feliz pelo convite, viu? Imagina, eu que fico de você ter aceito. A gente custou achar uma data, né, Valéria? Mas deu certo. Isso. Ah, Muito legal. É, Valéria, hoje a gente, como eu comentei com você, a gente está finalizando, né? Essa, vou chamar de temporada, né? Essa temporada de lives aqui uhum. pela Fazenda. Assim, eu estou muito feliz de ser você finalizando tudo isso, fechando com chave de ouro, porque você está praticamente desde o começo com a gente, né? Ah, Das terapias. Foi das primeiras a chegar com o curso aqui de barras de axis, né? E não saiu mais, né, Valéria? Tem anos que você está aqui. já tem uns Já 3 anos, tá. né? Já tem, Ah, já tem. Ou mais, é. A gente faz pelo menos dois ou três por ano, né? isso. E tem sido muito legal. Eu mesmo já fiz uns três, quatro. Só para você, né? Então você já tá como nossa facilitadora oficial de barras. Ah, para mim é uma honra, uma delícia ir lá na fazenda. Que, aliás, eu tô com a saudade da comida de lá. Ah, pois O é. espaço também muito gostoso, né? Muito acolhedor, uma energia maravilhosa lá. Trabalhar aqui é diferente, né? Mas o almoço já tá liberado, viu? Ah, Só falar que bom pode. saber. Ai, Valéria, então, a gente fez uma enquetezinha hoje à tarde, Hum. colocando qual o foco, né, que as pessoas estão aqui. Oi, Kelly. Que eles estão, e agora, né, nesse momento. E 70% diz que está com novos planos, ao invés de ansiedade e medo, já é uma coisa boa, né, Uhum. nessa situação que a gente está. Enfim, nós vamos falar um pouquinho, não tem como não entrar no assunto pandemia nesse momento, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, falar onde você atua, quais as mil coisas que você faz. Então, meu nome é Valéria Brito, né? Eu tô aqui na cidade de Varginha, sul de Minas, e eu sou fisioterapeuta, terapeuta holística,
E trabalho com várias ferramentas, várias técnicas aqui que ajudam a desbloquear o emocional, o físico, o mental e o espiritual. E aqui no meu consultório, atendo tanto no meu consultório em Varginha quanto online, com atendimentos para ajudar a desbloquear crenças limitantes e, e mais um monte de coisa. Sou também facilitadora de barras, né, como a Lívia disse. E é um prazer estar aqui, Lívia. Também se pudesse apresentar para os meus seguidores que não te conhecem. Ah, sim. Então, meu nome é Lívia, para quem não me conhece. É, eu estou na área das terapias integrativas aqui da Fazenda e trabalho com, além de barras, né, que eu já fiz com a Valéria, ela que me iniciou em tudo isso e que eu adoro. Eu sou formada em psicologia, trabalho com constelação familiar, com xamanismo, com reiki. Então tá, é tudo englobado, né, Valéria? Não tem como fugir muito, não. E aí a gente vê que hoje a nossa intenção, como é aqui da Fazenda, é englobar também tudo isso. O que as pessoas estão precisando agora, que já precisavam antes, né? Mas vão continuar precisando ainda mais nesse momento. Desse olhar diferenciado, né? Além das terapias integrativas que a gente já tem separado da fazenda, hotel e restaurante, aí a nossa intenção é colocar tudo junto, né? Não colocar mais isso separado. Quem vier hospedar vai ter um olhar diferenciado, vai ter um carinho diferenciado, né? Então a nossa intenção é essa. Por isso que a gente começou fazer essas lives de terapias por aqui e não pela página do Terapias Integrativas que a gente tem. Mas lá continuar ativo também, a gente não vai parar de alimentar, né? Mas a gente quer colocar isso tudo junto. Uhum. É a nossa intenção, né? Ai, muito gostoso. E aí, Valéria, o Helder aí. Você está me ouvindo bem, Lívia? Tô Tá te me ouvindo ouvindo? bem. Ah. O som tá bom, pessoal? Vocês estão ouvindo? Ah, Lu, gracinha. Essa Luísa é uma coisa, né? Luísa, ó. A Lília também, ó, que entrou aqui. A Lília tá aí também. Ô, Fê, obrigada. A gente é do psicólogo, né? A Ah, é, gente. parabéns, pelo dia do É, psicólogo. obrigada. Ô, Valéria, então, como que a gente pode começar falando um pouquinho disso? Porque o que que acontece? É, a gente vê hoje que está muito, vamos falar, batido, né? Falar de crenças limitantes, né? De tudo isso, que a gente aprende muito nas barras. Assim, eu não fiz os outros intensivos, né? Mas a gente aprende muito a falar dessas crenças limitantes, dessa leveza, dessa, vamos colocar limpeza, né? E aí, quando a gente passa a falar isso, o pessoal já vem, ai, preguiça, né? Falar de crença limitante. E é porque hoje isso está entrando em tudo. Então, queria que você Tá meio falasse na um pouquinho, moda, né? também na moda. É, é. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para gente, onde que tudo isso entra, nas barras, nos outros processos que você atua, como que isso funciona, sabe? Então, posso começar contando um pouquinho da minha experiência de como começou, de como eu comecei com isso, para poder exemplificar um pouco, né? É, a minha história, assim, eu venho de um processo né, a minha formação sou fisioterapeuta há 15 anos. E para mim, quando eu formei, assim, sabe quando você, né, tudo que você traz de informação, de que, ai, a profissão é difícil e você não ganha dinheiro, sabe? E isso acontece em algumas profissões, né? Você já traz esses conceitos fechados, assim. Então, eu comecei né, no mercado, eu comecei a desenvolver um pouco de depressão, ansiedade,
E, né, logo em seguida eu casei, mudei de cidade, vim aqui para o sul de Minas. E aqui eu, sabe, fui apresentada para terapias holísticas, porque aqui no sul de Minas, realmente para mim, eu vi que expandia muito mais isso. Né? Fui convidada para poder conhecer lá a Universidade Holística, fiz toda a formação lá. E aí que começou assim a mudar algumas coisas na minha vida, né? E quando fui apresentada, né, para essas ferramentas de expansão da consciência, são as barras de Axis e que é uma das ferramentas de Access Consciousness, que eu comecei a ver a ver coisas diferentes em mim que eu não via antes, acontecer coisas diferentes na minha vida profissional, por exemplo, e eu vi tendo acesso a todas essas informações, eu vi que eu comecei a mudar, sabe, dentro de mim e eu vi que não tinha nada de errado comigo, na verdade. E que, sabe, a gente vai trazendo um monte de coisas aí do passado, das nossas crenças, do que a gente compra, que na verdade a gente vai sendo, né, desde criança ali, a gente vai sendo podado, talvez, ou, ou tentam colocar a gente numa caixinha de limitação, sabe? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E era muito o que acontecia comigo, né? E dessa questão de, você não pode rir. Muitas pessoas têm essa limitação dessa questão da alegria, sabe? A gente vai crescendo e vai se tornando um pouco mais sério, um pouco mais rígido. A gente vai comprando muitas coisas em relação aos relacionamentos, à profissão, né? Então, quando você depara com ferramentas, o que é o Access Consciousness, né? Que é o que me ajudou muito na mudança na minha vida, são ferramentas de acesso à consciência. E a consciência, ela não inclui nada. Aliás, ela inclui tudo e não julga nada. Então, quando a gente entra num espaço de não julgar e de começar a ver o outro de uma forma diferente, você começa também a se ver diferente, sabe? E aí eu comecei a ver, nossa, a Valéria não é só aquilo que falavam que ela era, né? E aí começou a surgir dentro de mim, sabe, uma alegria que eu não tinha antes, sabe? Uma vontade, um não julgamento de mim mesma. E com isso, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. É muito além dessa questão só de crenças, mas é você ser a energia que expande, né? O nosso corpo, né? O Axis, ele te convida o tempo inteiro a você estar entrando em contato com o seu corpo, com o que o seu corpo fala para você. Eu sempre falo isso para os meus pacientes aqui que vêm aqui para serem atendidos comigo, com os meus alunos, né? Pergunta para o seu corpo o que que ele quer, o que que ele deseja. Quando a gente tem essa energia dentro da gente, sabe? Essa fagulha dentro da gente, a nossa essência divina ali. E com as coisas que vão acontecendo ao longo da vida, a gente vai perdendo essa conexão com a gente, né? E a gente vai criando o quê? Máscaras, a gente vai criando ali formas de proteção, tá? Como forma de tentar ali não sofrer, como forma de não deixar mais, sabe? Criando aquela barreira mesmo de limitação. E aquilo ali te impede de receber mais, de receber abundância, de receber alegria, de ser a alegria, né? Então, quando a gente trabalha, né, de forma a limpar tudo isso, a tirar mesmo essas cascas, tirar os pontos de vistas, tirar os condicionamentos, aquilo que foi falado pra gente, né, quando a gente era criança, ou do nosso sistema que a gente foi aprendendo com a família. Quando a gente vai limpando isso, sempre agradecendo e honrando, né, toda essa nossa história, mas a gente não precisa ficar ali repetindo aquilo ali. A gente pode escolher ser diferente. A gente pode escolher olhar para aquilo, mas falar assim, ok, eu escolho ser diferente, eu escolho, tá tudo bem, né? Você pode me interromper, que se deixar eu vou falando. Não. Tá, eu não consigo ficar lendo aqui também.
Não, é difícil a gente raciocinar e ler ao mesmo tempo, mas eu tô vendo um monte de comentário legal aqui. Ah, que A Lu legal. falando que quando ela ouviu a primeira vez perguntar pro corpo, que ela quis rir. E que hoje ela escuta o corpo o tempo todo. É isso mesmo. É muito doido, né? É É, tudo que seu corpo quer comer, que seu corpo quer fazer, né? E é muito bom a gente ter essa consciência. Assim, eu costumo explicar para as pessoas que eu atendo, como se fosse, se a gente nascesse com aquela energia, né? A gente pode chamar de energia original, e a gente fosse absorvendo tudo que todo mundo fala e fosse poluindo aquela energia, né? E aí fosse tampando tudo, até que não sobra nenhum buraquinho. E a gente começa a olhar e falar: quem sou eu agora? Só tem coisa das outras pessoas aqui. E aí as barras vêm para tentar dissolver isso, né? Para conseguir dissolver e dar um espaço para a coisa nova chegar. É a coisa nova que a gente fala, né, Valéria? É de fora dessa energia universal que tem, né? Pelo que a gente é, considera, assim. E aí a gente se olha como um ser de infinitas possibilidades que a gente fala, né? E por sim. que a gente se limita tanto àquilo que o outro colocou para a gente como verdade absoluta e a gente acolheu aquilo? Por que a gente faz isso? Né? Que barreira é essa que a gente está criando? Tem muitas questões por trás, né? É claro. Tem os nossos medos, que O que eu são vejo evidentes. muito é assim, as pessoas elas estão buscando o tempo todo serem aceitas pelo outro. Essa aceitação, ser aceito e ser amado. Então a gente tem muito medo de ser julgado pelo outro, né? Ah, o que que o outro vai achar se eu escolher isso? O que que o outro vai achar se eu for muito, por exemplo, próspera, se eu tiver muito sucesso? O que que o outro vai achar se eu tiver muito bem casada, muito feliz, né? E aí a gente fica com medo. E aí o que acontece? A gente vai caramujando, assim, né? Criando mais ainda uma limitação e uma barreira, e a gente vai criando um espaço de separação entre eu e o outro também, sabe? E por causa desse medo do que o outro vai achar. E na verdade é o contrário. Né? Quem te ama de verdade te aceita do jeito que você é, você não precisa ficar buscando ser validado. Mas isso é muito do ser humano, né? Desde criança, às vezes você fazia alguma coisa e aí a sua mãe te falava algo, e aquilo ali você já vai guardando, aquelas informações ali no seu inconsciente. E você vai criando, né, o que a gente fala dessas barreiras. Porque a gente nasce, a nossa essência, ela é puro amor genuíno, a nossa essência. Né? O bebezinho nasce, ele não é só alegria, só rir, puro amor, o olhinho brilhando. E por que que depois a gente vai crescendo, vai perdendo esse brilho, a gente vai ficando com medo o tempo todo, assim, entra em julgamento? Por causa dessas questões que a gente vai somando, de todo que vai poluindo o que você diz, né? A gente vai enchendo a nossa piscininha mesmo de água suja. E aí, o que a gente faz, né? Deixa eu explicar o que são as barras, né? São 32 pontos que a gente tem na cabeça, que quem canalizou essa ferramenta foi o Gary Douglas, um psicólogo americano, e ele que criou o Access Consciousness, né? E esses 32 pontos que a gente tem na cabeça, quando a gente toca, a gente libera condicionamentos, pontos de vista, é como se a gente limpasse essa piscina poluída que a gente tem no nosso inconsciente. Então, tem o ponto relacionado à alegria, o ponto relacionado à tristeza, criatividade, corpo, sexo, dinheiro, tudo que a gente vai trazendo de informações, de pontos de vista a respeito disso, fica registrado e implantado nessas barras que a gente faz. E quando a gente toca, que a gente fala, vamos correr as barras, né? Que você limpa tudo isso para com que seu corpo ele funcione de uma forma mais equilibrada, mais leve. A sensação que a pessoa sai da sessão é que está um vazio na mente, não está pensando mais nada, né? É como se você tivesse entrado em um estado meditativo, profundo.
E tem pessoas que acessam memórias e tudo isso vem para a gente poder limpar mesmo, né? Você começa a criar coisas assim diferentes na sua vida, do nada. Por exemplo, você está precisando de um dinheiro, você começa a trabalhar isso, quando vê o dinheiro aparece clientes para você, aparece coisas que estavam bloqueadas na sua vida. Por quê? Eram os condicionamentos, as crenças, os pontos de vista que estavam ali guardadinhos. E a gente limpou aquilo ali, abriu espaço para você o quê? Receber, né? E receber aqui, as pessoas têm muito julgamento em relação a receber, né? Quando eu falo receber, não é só receber dinheiro, mas é receber amor, receber alegria, receber Saúde. tudo, né? Uhum, uhum. Entra tudo, desde uma sessão no consultório a você andando na rua e fazer o processo, né? Quem fez o curso sabe. Você pode estar andando na rua precisando de alguma coisa e de repente, tuf, aparece. E são experiências muito legais que a gente passa. E aí, É. eu vejo assim, a maioria dos casos, pelo menos por aqui, eles sentem essa sensação mesmo de estar. Tem gente que fala que parece que sai do corpo, né? Que fica um patamar lá Uhum. em cima, não dorme, não é de É. dormir. Tem gente que até ronca, mas não dorme. É interessante, né? E Uhum. depois, igual você falou, acessa memórias, que vem um pouquinho de dor, vem um pouquinho de dor de cabeça, de enjoo, né? Que são Sim, os sintomas mais comuns, né? pode E aí ter. é o tempo da gente trabalhar um pouquinho ali depois da sessão, né? De onde veio Uhum. essa memória? O que que isso está acessando? E aí a pessoa vai tranquilizando, aquela dor vai passando, e ela vai tomando consciência daquilo ali. Acho que a palavra-chave é a consciência, né, Valéria? Isso tudo. Tomar consciência do processo que ela está, quem ela é, além de tudo isso. Exatamente. Porque o que a gente vê é que as influências maiores são da família mesmo, né? Sim. Claro que a sociedade, a religião, ela entra assim com um peso, mas a família entra muito, desde a vida intrauterina, né? A gente É. pode dizer assim. E para quem pergunta, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não tem nada a ver. Sim, nada, não tem nada o pessoal fala, questão, espiritismo, né? Gente, consciência é uma coisa que expande e que não tem nada a ver com dogmas, sabe? É você acessar quem você é realmente. E quando a gente trabalha isso, né? A gente fala universo de possibilidades, de infinitas possibilidades. Porque lá, quando a gente entra nesse espaço, a gente consegue acessar muitas coisas, tá? E você falando aí de questão de família, né? Quem já fez terapia, quem faz terapias, aí sempre ouve falar, o problema é a mãe ou é o pai? Durante muito tempo, aí você vem lá para uma acusação, apontando o dedo para o pai, para a mãe, né? Mas na verdade, quando você entra também nessa questão de você tomar essa consciência do que é que você está trazendo disso, sabe? Que veio lá da sua família, daquele sistema familiar, né? Do lado do pai ou da mãe, e você agradece, ok, né? Agradece, mas você trabalha aquilo de falar assim, não, eu vou liberar isso a partir de hoje. Eu escolho ter mais consciência, ter mais leveza. Uma das coisas né, usando essas ferramentas do Axis me ajudaram muito é a ter mais leveza com o meu corpo, né? Essa questão de autoaceitação comigo mesma, sabe? Eu tinha muita baixa autoestima, não gostava do meu corpo, não gostava do meu cabelo, né? E tá tudo bem, por exemplo, né, eu era, há 15 anos atrás, eu era literalmente 15 quilos mais magra, 1 quilo por ano, fui engordando. Só que eu também não estava feliz por eu ser magra. Eu olhava para mim e eu não gostava de mim. Hoje, que eu tô mais gordinha para os padrões, assim, da realidade,
mas me gosto muito mais, assim, sabe? Do meu cabelo, do meu corpo, do jeito que é. E tá tudo bem quem quer ir pra academia, quem gosta de malhar, tá sem julgamento, sabe? Mas a questão de você entrar num espaço de autoaceitação, de ter gratidão pelo corpo que você tem, por quem você é, né? E uma das coisas assim, maravilhosas é você não comprar o erro de quem você é. Porque às vezes você ouve, né, você cresce falando algo sobre você. Ah, você é assim. Ah, você é igual ao seu pai. Ah, você não sei o quê, sabe? E a gente vai crescendo se sentindo errada, se sentindo assim estranha, sabe? E vai se julgando. Mas quando você entra, né, trabalha isso internamente e entra nesse espaço de não julgamento e de autoaceitação, aí você respira e você acessa essa essência de quem é você, sabe? E as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais leve para você, onde você reconhece o presente que você é. Porque todos nós somos um presente, que todos nós estamos aqui para contribuir de alguma forma uns com os outros. Não é questão de falar, ai, de propósito e tal, também está muito na moda falar sobre isso. Mas a nossa felicidade, a gente fica buscando o tempo todo, ai, qual que é a minha felicidade? O que me faz feliz? E quando a gente começa a buscar coisas para ajudar as outras pessoas, de contribuir na vida das pessoas, você vai ver que aquilo ali vai te fazer feliz, que realmente é uma felicidade genuína de você contribuir uns com os outros. E isso me trouxe muito aqui, utilizando as ferramentas do Axis, essa possibilidade de ver mudanças quando a pessoa sai do meu curso e a vida dela financeira melhora, a vida no relacionamento melhora. E isso para mim é uma alegria muito grande de falar, nossa, eu tô realmente no caminho, é isso que eu gosto de fazer. É muito bom, né? E assim, eu vejo que teve uma época que eu estava atendendo umas pessoas assim muito constantes, né? Uhum. Toda semana, de 15 em 15 dias, a mesma pessoa. Eu fiquei me questionando. E ela, assim, ela trazia transformação em toda sessão. E a gente tem mais facilidade, né? E eu fiquei me questionando, falei, gente, será que a pessoa tá ficando dependente? Será que eu tô fazendo certo? Que eu tô fazendo errado? Eu tenho que liberar essa pessoa para, né? Porque fica uma sensação assim, né? Assim, toda semana atendimento. Mas você vê que a pessoa não para de construir, né? A pessoa não para de ter resultado na vida dela e só resultados bons. E isso é muito gratificante. Você vê coisa que está agarrada há anos e de repente flui tudo, né? Sim, Namoro, dinheiro, tudo. E aí é muito interessante ver isso, que não tem esse limite, né, Valéria? A gente não sim, tem, a gente não tem essa, como se diz, esse poder em cima do outro, né? É o outro sim. que está se trabalhando o tempo todo. A gente está ali como uma ferramenta. Nós somos apenas ali facilitadores, É. E aí, mas eu né? cheguei a me questionar isso, sabe? Eu fiquei meio assim no início, né? E aí, o que eu vejo muito legal assim no Axis é essa questão do não ter certo e não ter errado. É tudo uma questão de ponto de vista da pessoa, de cada um. E aí no começo, quando a gente começou a conversar ainda de fazer o curso aqui, não sei, aí eu te perguntava um monte de coisa, você falava, interessante ponto de vista. Falei, gente, mas será que a Valéria não tá gostando do que eu tô falando? Ela tá meio que me ignorando. Aí, depois que eu fiz o curso, que eu fui entender. Falei, gente, é isso mesmo, né? Tá ali para É, ser hoje em dia olhado. até falo para as pessoas que vão, né, vão fazer o meu curso e me chamam, aí eu falo assim, ó, vou te pensar te passar umas perguntas aqui para você não ficar achar estranho. Porque no Axis a gente fala muito sobre o poder das perguntas, né? As perguntas, elas empoderam, né? Às vezes a pessoa vem falando alguma coisa, concluindo alguma coisa, eu falo assim, quando a gente conclui, né, a gente define, a gente está limitando a nossa vida. Tudo que a gente tipo, eu gostaria muito de que o ano tal da minha vida tivesse isso, esse ano de 2020 fosse dessa forma, ou né, daquela viagem tal seja daquela maneira.
Quando você está definindo isso, você está concluindo algo, você limita. E quando a gente simplesmente abre para as perguntas, né, de como pode melhorar, de não ficar ali, sabe, limitando, o negócio expande muito mais. E essa questão do interessante ponto de vista é muito assim interessante mesmo, mas é no sentido de você entrar num nível de permissão diferente, sabe? E isso é muito ajuda muito nessa questão que quando alguém vem, né, com questionamentos demais, julgamentos, na situação atual que está essa pandemia, né? Ai, dá vacina, não dá vacina, que é isso, o presidente é aquilo. E a gente não precisa ficar o tempo todo concordando, alinhando e concordando que a gente fala, ou resistindo e reagindo, debatendo, falando nosso ponto de vista. A gente não precisa. Que quanto mais a gente ou concorda, a gente está julgando que aquilo é verdadeiro, e se a gente reage e resiste, a gente julga que aquilo é errado. Então é simplesmente o que? Interessante ponto de vista. Mas não é naquele sentido de falar assim, ó, interessante ponto de vista. Não, porque aí você já está acusando também. A energia é diferente. É simplesmente interessante ponto de vista. E você nem precisa falar, é simplesmente o quê? Pensar. Né? Então isso ajuda muito. Tá lá o marido falando na sua cabeça, você fala interessante ponto de vista, sabe? Na sua cabeça. Só para vocês não entrarem naquele nível de discussão, de concorda, não concorda. A gente não precisa ficar trabalhando essa energia destrutiva, sabe? Porque em todas as situações, cada um tem o seu ponto de vista. O que eu acho daquilo ali é o meu. E o que você acha é o seu. Então não tem o certo e o errado. Quando a gente entra nisso, no certo e no errado, a gente está julgando. A gente está julgando as experiências do outro, julgando o que a gente acha que o outro deve fazer. E o tempo todo a gente tem que se vigiar. O tempo todo. E né, estar em constante vigília. Ser essa energia mesmo ali, sabe? Da pergunta. Fazer a pergunta que vai te ajudar, né? A criar muito mais possibilidades. Então, o que mais é possível aqui que eu não estou vendo, não estou reconhecendo. O que está certo sobre essa situação que eu não estou percebendo. E fazer a pergunta e liberar. Não ficar ali o tempo todo buscando por respostas do que vai ali, sabe? O que vai contribuir. É só simplesmente faz a pergunta: que contribuição isso pode ser para mim? Se eu escolher em tal lugar, vai ser, né, vai acrescentar para minha vida? Se eu escolher trabalhar em tal lugar, o que vai acrescentar? Então, fazer perguntas o tempo inteiro, ser a pergunta que cria mais espaço, que cria mais alegria, né? E eu gosto de falar também assim para as pessoas elas começarem, né, já um dia fazendo perguntas. Acordou de manhã, como esse dia pode ser maravilhoso, né? Que presentes a gente pode ganhar hoje, como a gente pode ter um dia mais alegre, mais leve, né? Ter um momento ali de meditar, de respirar, parar, agradecer e faça uma pergunta, joga a pergunta para o universo, para Deus, para o Criador, para quem você, né, acredita e joga a pergunta. Sabe? As perguntas, elas empoderam, elas criam essa energia de expansão que vai criar muito mais para você, para sua vida. E aí, quando você vê, você recebe o telefonema que você estava precisando, você recebe uma mensagem. As mágicas começam a ser criadas depois da pergunta. São mágicas mesmo, né? É muito interessante você ver acontecer. É impressionante, né? É, Eu citei agora há pouco falando do que você vai comer, né? Do alimento. Eu perguntei para o corpo se o corpo quer aquele alimento, se vai fazer bem, você começa a sentir assim muito rápido quando você vai praticando isso. Né? Tem sim. coisa que você vai meio automático assim a pergunta, né? E você sente aquilo. E E aí aí quando você você vê, quando você começa a perguntar, e aí você vê que realmente você não tá querendo comida, você queria suprir, às vezes, um buraco que tava ali, sabe? aham, Né? é, Ou, mas ou às vezes então a porque gente tá tem simplesmente assim, logo, ah, né? não, já passou 3 horas que eu comi, vou comer de novo, né? Tem muita gente que faz isso, come de 3 em 3 horas. Quando você pergunta como você quer comer,
que você quer comer, corpo? E aí você vê que às vezes não quer comer. E aí tá tudo certo, sabe? E é muito interessante você começar a olhar tudo isso, né? A realmente buscar o que vai nutrir o seu corpo, o que vai realmente contribuir para as suas células, sabe? E aí você começa a conversar realmente com esse corpo, né? E no atendimento, a gente que vai atendendo, a gente, né, durante o curso, assim, a gente aprende a estar conversando com o corpo, de ver o que é que está ali naquele momento ali mostrando para você, né? É, e responde, né? Como diz o outro, meio macumba, né? Olha, e várias, não acontece só aqui, né, no Axis, por exemplo, mas várias pessoas que eu converso e tudo, existem várias formas de você estar trabalhando o corpo assim, conversando, né, da cinesiologia aplicada, por exemplo, faz também os testes, o Theta Healing também usa testes para mostrar através do corpo o que que é, qual é a crença, o que que vai ser trabalhado, né? É bem Você interessante. faz cinésio, Valéria? Não, eu trabalho com Theta Healing também, né? Mas a gente utiliza o Oring Test, que é o teste do dedo, do sim, do Aham, não, né? Ou do aham. corpo cair para frente, cair para trás. Sim, não. É. Ô, Valéria, o que a gente estava falando, né? Do que a gente tem colocado o foco na nossa vida. O que a gente põe foco ganha força, né? E a gente está vendo Ah, muito o meu hoje. filho entrou. Ah! Ah, tá vendo? E aí, o que a gente assim, vamos falar a gente no modo geral, né? Que a gente está muito focado nisso, na pandemia, em tudo isso. Provavelmente quem fica vendo televisão o dia todo, acessando informação na internet o dia todo sobre isso, geralmente são as pessoas que mais têm o sistema imunológico enfraquecido, né? Começa a Sim. sentir sintomas, não tem sintoma, né? Tem tudo isso. E É. aí, sobre esses focos que a gente coloca, onde você acha que tudo isso entra Então, olha, se eu falar para você assim, Lívia, não pense no Fusquinha azul. O que você já pensa na mesma hora? No Fusquinha azul, né? Então é a mesma coisa. Se eu ficar o tempo inteiro ali falando sobre a doença, falando sobre todos esses sintomas, buscando, ai, o que, que é que, sabe, buscando só notícias ruins, o que, que é que eu estou contribuindo e trazendo isso para minha vida? Sabe? Uhum. Então, muitas das pessoas, e é o que a gente mais vê, né? As pessoas que estão aí o tempo todo. A gente não precisa ficar também alienada sem saber do que está acontecendo, né? Mas a gente não precisa ficar o dia inteiro entrando nessa vibração, nessa sintonia de doença, né? Porque o nosso corpo, né? Tudo vibra, tudo é energia. E os nossos pensamentos, quando eles entram ali, nossos sentimentos, as nossas emoções, eles entram na vibração ali do medo do que vai acontecer comigo, o medo do que vai acontecer com a minha mãe. E aquilo ali, o que que é que eu começo a entrar nessa ressonância? A minha vibração também cai. E aquilo ali começa a ser. Eu entro em ressonância com aquilo. Então aquilo ali começa a reverberar no meu sistema. Então, o nosso já foi, né, até comprovada essa questão, né, do nosso sistema imunológico. Que as pessoas que estão aí o tempo todo em contato com isso, o sistema imunológico dela não fica bem, né? Cai mesmo. A tendência a ter mais sintomas, ficar mais sintomático, né? É o processo. Agora, quando você tá lá na alegria, na gratidão e tá vibrando alto, né? Que tem aquela escala do Hawkins, se eu não me engano, é isso que fala. Então, quando você tá lá na alegria, na gratidão, que é altíssima vibração, você tá bem, seu sistema imunológico fica bem, você fica mais saudável. E na sua vida, as coisas começam a acontecer nesse modo mais elevado, né? As coisas voltam para você de uma forma muito mais fluida. Eu, durante esse período, é só assim, só uns 15 dias que eu não atendi de forma presencial, mas depois eu voltei e tenho atendido aqui no meu consultório com todas as medidas de segurança, tenho feito as minhas coisas com medida de segurança,
Mas eu vi que no início eu estava entrando nessa questão do medo coletivo, porque todos nós, temos a capacidade de pegar o do coletivo. A gente todo mundo é psíquico, todo mundo capta, como igual uma antena parabólica, a gente capta esse medo. E as crianças estão captando muito, né? Tem muita criança que fica aí, ó, querendo dormir com os pais. A minha filha, ela é uma dessas. Por quê? Elas estão captando o medo do inconsciente coletivo. Agora já deu uma diminuída, tá? No início estava muito maior o medo, agora já deu uma acalmada. E, mas se você fica o tempo todo assim, dessa forma, você vai criar muito mais disso no seu corpo. Então, durante esse período, a gente tem que trabalhar não só o nosso imunológico, claro, se alimentar bem, tomar bastante líquido, cuidar da nossa saúde, mas também cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental. O que é que a gente está se alimentando mentalmente? A gente está, né, absorvendo o quê? Da televisão, dos jornais, aquilo ali está fazendo bem para mim? Né? Segue. Aí uma outra coisa legal para falar, seguir o que é leve e o pesado também, né? Porque se aquilo ali eu tô ouvindo a pessoa falar e tá pesando no meu corpo, aquilo ali tá fazendo bem para mim, aquilo ali vai funcionar de uma forma legal para mim. Agora, se eu tô ouvindo aquilo e aquilo tá me expandindo, tá deixando ela leve, feliz, ok, é aquilo ali mesmo, entendeu? Fica gostoso no corpo. Quando é verdadeiro pra gente, fica gostoso no corpo, fica leve. Isso para tudo que a gente vai fazer, a gente segue isso, leve e o pesado, tá? Uhum. Então, isso é uma ótima forma, né, de ouvir isso tudo e de ter mais consciência. A gente, todos nós aqui, somos, né, instrumentos de consciência. Se eu fizer isso e contribuir para as pessoas à minha volta e a pessoa vier falar alguma coisa, eu já ajudar ela também nesses não interferir, mas simplesmente, sabe, não ficar mandando mais ainda, né, informações, porque é uma coisa, a gente vai encontrar com alguém, nossa, você viu? Nossa, sabe? Porque virou o quê? É o assunto. Você vai encontrar com alguém, a pessoa, ela não sabe falar agora outra coisa, a não ser isso. E só fica só comentando de uma forma negativa mesmo, né? Uhum. Mas a gente tem formas a gente não precisa também levantar as nossas barreiras de proteção e falar assim, e criar um espaço, falar assim, não, né? Eu não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. Não é isso, sabe? Às vezes a pessoa, ela precisa ser ouvida. Tem muita gente carente nesse momento também, né, Lívia? Precisando Tem. ser ouvido, precisando de um ombro para ser, né, para escutar. Mas a gente não precisa também ficar absorvendo aquilo ali, sabe? A gente tem que, né, saber filtrar as coisas que chegam até nós, né? Uhum. A gente via daquela esponjinha mesmo, né? E É. aí antes a gente encontrava na rua, falava, nossa, será que tá calor, né? Será que vai chover? Agora é só coronavírus. Você viu quantos casos? Ou então, nossa, eu não tô aguentando mais essa máscara. É, agora tá tudo assim. O Alisson, o Alisson, o Alisson falou lá em cima que quer fazer seu curso. Faz sim, Alisson. Ah, Alisson, eu já te chamei para vir para a Fazenda dos Anjos, hein? Para você já A ó, gente traz a tinha. esposa, hospeda lá, entendeu? Ela vai adorar, né, Lili? E aí, O já, curso ó, tá fechou. marcado, né, Valéria? Mas a gente precisou de marcar tudo. É. Mas um dos primeiros que a gente vai remarcar vai ser o de Barras, né? Ah, É muito bacana. Eu acho que vale a pena todo mundo fazer, mesmo se não for atuar, né, como terapeuta, vale a pena sim. Vem sim, Paulinho, fala para a Nath vir também. Gente, vocês me falam quantas horas são, de novo? já Por são favor. 9. Olha, Lívia, Não. eu recebi aqui uma pergunta, porque eu coloquei uma caixinha e me fizeram pergunta. E falando assim sobre medo de ser profissional liberal, de não alcançar os seus sonhos, sabe? Então, assim, quando a gente, né, eu também tinha muitos medos em relação, né, a ser terapeuta, fisioterapeuta. Eu tinha muito medo de, sabe, de trabalhar com isso também, de falar, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô?
mas a gente tem que perguntar se esse medo é meu realmente, sabe? Ou se isso é alguma coisa, como a gente falou, se eu tô trazendo aquilo da. Se a minha mãe falava alguma coisa, se meu pai me falava alguma coisa, dessa questão de ser profissional liberal. Porque às vezes, se meu pai ou se a minha mãe são profissionais, né, concursados, sabe? Já tá ali, se eles são CLT, carteira assinada. E se eu tô escolhendo ser profissional liberal, será que eu tô sendo diferente da família e aquilo ali tá sendo desconfortável para mim por causa disso? Então Uhum. eu tenho que olhar para isso, né? Olhar com amorosidade e ver, escolher o que eu quero, sabe? E para liberar isso que tá me limitando e que tá toda hora me fazendo, né? Me frear ali para escolher ser livre, porque ser um profissional liberal exige alguns riscos, sair da zona de conforto, de não saber o que vai ganhar o dia de amanhã, de ter que, né, dar a cara a tapa, de ter que ir para o mundo, de ter que voar. Então, existem muitas formas. É muito assim, eu estou respondendo aqui generalizado. Então, a gente tem que ver o que é verdade para você, né? O que é verdade para mim? E escolher sempre o que é a verdade, o que é leve pra gente, tá? O que faz sentido. Falar de sonho é muito difícil, né? Porque engloba tudo isso. De onde que vem? Esse realmente é seu sonho? Né? Por que que vem isso? A Isso. gente pode entrar até na constelação, né? De onde que vem isso? Por que que eu quero fazer isso? Então tem muitos Eu tô querendo detalhes que honrar, né? Vocês falam, eu tô né? querendo Eu tô honrar. querendo muita coisa ou é realmente a minha natureza isso? Porque tem Uhum. muito, assim, é muito natural a gente ver uma família, por exemplo, de advogados, os filhos são advogados, são médicos, dentistas. Uhum. A educação que tem ali, não deixa de ter isso também. Mas precisa ser olhado com mais cuidado, né? Sim. Porque a maioria escolhe um outro caminho. Sim. Ô, gente, se alguém tiver pergunta, pode mandar, tá? Que a gente vai tentando responder para vocês. Então, hoje a nossa, eu vou esperar umas perguntas. Eu acho que alguém fez pergunta lá em cima, eu não consegui acompanhar. Me manda de novo, por favor. É a nossa última live, como eu falei no comecinho, né, Valéria? A gente fez essa. É como se fosse uma introdução à fazenda nessas terapias, com os terapeutas que já passaram por alguns, né? Faltam muitos ainda, que são muitos anos, mas a gente vai fazer mais para frente. E porque eu estou entrando na licença maternidade, estou no finalzinho, então vocês podem ver que eu não estou conseguindo respirar direito mais, não estou conseguindo falar muito mais. Aí, Paulinha, é isso que eu estou falando agora, que a gente vai começar a marcar mais para frente. Talvez antes de terminar a licença, não sei, tudo depende, né? Ou a gente vai fazer outros formatos com terapeutas e terapeutas, eu fico de fora, a gente está pensando numa outra possibilidade ainda. Mas aí a gente vai anunciar para vocês acompanharem. Mas a página vai continuar sendo alimentada com tudo isso, com todas essas teorias, né? Essas informações. E E aí a gente vai acompanhando vocês. Se vocês quiserem mandar também algumas coisas, perguntas, eu vou tentar continuar respondendo, igual eu sempre faço. Mas com os atendimentos também eu estou parando por enquanto, com os presenciais online também. E quando eu voltar, eu aviso para todo mundo. Ah, Carmencita, a gente tem... Eu não conheço, não consigo mais, não consigo mais respirar. Nem raciocinar muito, na verdade. Mas a gente vai voltar. Com os mesmos terapeutas, com outros terapeutas, com outros assuntos, né, Valéria? Que tem muito assunto pela frente ainda. É, voltar com os cursos em breve, né? A gente tem várias formações aqui, vários cursos de final de semana, de um dia, de formação de quase 2 anos, de constelação familiar. Então a gente pretende voltar, né? E vamos voltar, sim. Mas tudo vai estar
na nossa página, avisando, ou pelo meu WhatsApp. É, tá tudo certo. A gente não vai deixar ninguém na mão, não. Tá? Alguém mandou uma pergunta, cadê? Ah, não, o Alisson falou que vai trazer o Henrique. Henrique? Henrique, pode trazer. Aqui tem muita criança que faz o curso, viu? Crianças são bem-vindas, viu? Pode trazer seu filhinho, Alisson. E eles, nossa, eles aprendem tão rápido, né, Valéria? É muito bonitinho de ver. Muito. A minha filha adora receber barras, adora. E ela, e assim, às vezes quando ela, né, fica meio irritada à noite, nossa, ela dormiu, eu já faço nela, no dia seguinte ela já acorda sorrindo, dando bom dia, alegre, feliz. Então é muito bom. E fazer também no marido, na esposa também é uma contribuição, ó, maravilhosa. Só não faz quando tiver com raiva, né? Porque você quer furar a cabeça dele. Oi, gente, alguém tem alguma pergunta? Pode mandar. Valéria, a gente tem um tempinho ainda, que deve ser umas, quê? Umas 9h10, mais ou menos. Isso. Né? Vamos tentar, então, resumir assim, um processinho para acordar durante o dia e dormir? Alguma frasezinha assim de. Você quer alguma pergunta? O que você achar que tem muita Então, coisa, né? ó, o que que eu posso passar para as pessoas? Acordou de manhã, você está sentindo que tem algo estranho? Pergunta para o seu corpo: isso é meu? Isso é meu mesmo? É de outra pessoa? Que energia que é essa que eu não estou conseguindo perceber? Né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E vê como é que fica isso no seu corpo, sabe? Fecha os olhos, respira, entre em contato com isso e deixa aquilo ali, sabe? E se dissipando no seu corpo, sem julgamento, sem entrar no julgamento se tá certo sentir aquilo, se não tá. Deixa aquilo ali passar. E aí você já começa, sabe, a entrar no espaço, né? Aí você fecha os olhos, né? Faz aquela questão de baixar barreiras, sabe? E começa a perguntar: que contribuição esse dia pode ser para minha vida hoje? Né? Começa a perguntar como que esse dia pode ser mais leve, né? O que mais é possível aqui hoje que eu não estou percebendo? E vai fazendo as perguntas para poder abrir mais espaço, né? Que limitações eu estou criando na minha vida, né? Aonde eu estou colocando foco? E né, o que mais eu posso fazer aqui que eu não estou percebendo para expandir muito mais, né? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para poder expandir a minha vida, para poder expandir os meus negócios, expandir o meu consultório para quem é terapeuta, expandir a minha empresa, né? Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para expandirmos muito mais, sabe? Aqui a gente fala sobre expansão do ser infinito que a gente é. Nós não, né? Nós somos seres infinitos, né? Nós temos o quê? A nossa alma, que é o quê? Infinita. Então a gente pode expandir muito mais e não ficar preso ali aos condicionamentos, às limitações que a gente acha de como deveria ser. Então, meu convite aqui para vocês é: expandam, né? Percebam a energia no corpo de vocês e escolham expandir. Sempre na leveza, na alegria e na glória, né? Que é o mantra do Axis: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E glória é a exuberância do ser, né? É a alegria exuberante do ser, tá? Uhum, uhum. Tem. A gente pode falar uma. O Alisson tá fervoroso na participação. Alisson, você tem que fazer essa formação. O Tem a Alisson, eu parte vou dos cobrar, hein, Alisson? relacionamentos, né, Valéria? Que tem muita. Que tá tendo muito peso agora, né? Todo mundo Sim. dentro de casa. A gente pode falar
sobre as emoções, os sentimentos, como que isso pode, quais os julgamentos que impedem a gente, né, de ter um relacionamento mais leve, mais tranquilo. Então, quando a gente fica o tempo todo criando expectativa em cima do relacionamento, em cima do parceiro, de como o parceiro deveria ser com a gente, de como ele deveria nos tratar, isso a gente já atrapalha. E o que que a gente tem que ser? O convite para essa pessoa ser a forma que ela é realmente, sem julgamento. Você trata o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Sabe? Já é um princípio assim maravilhoso se a gente começar a seguir isso, né? Se eu quero que o outro seja amoroso comigo, eu tô sendo amoroso com ele, né? Se eu quero que o outro me dê um presente, eu tô dando esse presente para ele, sabe? Então você ser esse convite para o outro de dessa amorosidade, dessa parceria, sem julgamento e sem ficar criando realmente essa expectativa de condicionando o outro. Ah, você tem que ser assim porque fulano é assim com a minha amiga, porque você não é assim comigo. E atrapalha o relacionamento quando a gente faz isso. Então, dê espaço para o outro, sem julgar, sabe? Permita que o outro seja quem ele é realmente. E umas outras coisas, uma outra coisa também que eu tenho, dá tempo de falar ainda mais um pouquinho, Ana, me sobre fala as, as horas, me fala as horas aí, assistente. né, eu li agora, estou lendo agora recente o livro As 5 Linguagens do Amor, e é maravilhoso também para o relacionamento, gente. Lê esse livro. É maravilhoso para você poder aprender a se relacionar com seus filhos, com o marido, porque cada pessoa ama de uma forma diferente, né? Eu descobri que a minha filha, ela gosta de ser amada com tempo de qualidade. Tem pessoas que através, ela gosta de ser amada com as palavras, outros através do toque. Então a gente tem que saber a forma com que o outro gosta de ser amado, sabe? E não ficar o tempo todo cobrando, né? Uhum. Então, meu convite é isso: é a gente, né, perceber aquilo ali, entrar num espaço de não julgamento em relação ao seu companheiro e de dar a chance dele ser quem ele é realmente e permitir que esse amor cresça com carinho, com cuidado, generosidade, tá certo? O amor dele o ponto de vista dele, né? O nosso é o nosso. Então Isso. tem que. Cada um ama de uma forma diferente, né? Exatamente. Ô, Valéria, muito obrigada, viu? Ah, eu que Por trazer agradeço esse a oportunidade, convite, tá bom? por todos os cursos que nós fizemos aqui, todos os momentos, Em e outros breve a que gente ainda vai ter. virão, com certeza, né? E aí a gente vai falar para todo mundo, quando tiver. Eu agradeço todo mundo que acompanhou hoje, que acompanhou todas as outras lives, que foram muito legais. Quem quiser acessar, estão todos aqui no Instagram da Fazenda, só acessar no IGTV, estão todos lá. São vários assuntos, né? Até de animal de estimação da constelação, nós falamos semana passada, que foi É. muito bacana com a Raquel. Então, gente, é isso. Nós temos 27 segundos. Queria agradecer todo mundo que acompanhou. Com todo carinho, vocês mandaram para mim agora, nos outros dias também, pela gravidez, pelo trabalho, viu? Foi muito importante para a gente. E esperamos vocês aqui para viverem tudo isso junto com a gente, viu? Um beijo, gente. Obrigada.